Fala, galera do Arena, chegando aqui nesta sexta-feira, dia 27 de março de 2026, para mais um giro de notícias, tudo sobre o mundo das lutas, sobre o mundo do MMA, sobre o mundo do UFC. Mas antes de iniciarmos o nosso giro de notícias, gostaríamos de solicitar e fazer aquele pedido que sempre fazemos toda vez que publicamos o nosso giro de notícias. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos. Isto é muito importante para o crescimento do nosso canal Arena Connection. E sem mais delongas, vamos às notícias. Bom, galera, para iniciar o nosso giro de notícias, vamos à primeira notícia aqui. E não podíamos começar a não ser falando do UFC Seattle, que vai acontecer amanhã, dia 28. E na luta principal teremos Israel Adesanya voltando ao octógono contra Joe Pfeiffer, né? Todo mundo sabe, né, da rivalidade entre Alex Pereira e Israel Adesanya, né? Que talvez foi uma das maiores rivalidades dentro dos esportes de combate, né? Mas parece que essa rivalidade ficou lá no cage, né? A prova disso é que agora, nas vésperas desse importante compromisso do nigeriano, né, o Poatan decidiu utilizar suas redes sociais para tentar motivar seu antigo rival, que não vive uma boa fase na carreira, né? E ele mandou uma mensagem de apoio a Israel Adesanya, que vai entrar em ação nesse sábado, né, na luta principal. Aparentemente desprendido de qualquer vaidade, o lutador brasileiro escolheu para ilustrar o post justamente o nocaute que ele sofreu para o Israel no UFC 287. Foi o único triunfo do nigeriano sobre o striker paulista em 4 confrontos disputados, né? 2 no kickboxer e 2 no MMA, né? E também sua última conquista. De lá para cá, o Israel não conseguiu vencer mais nada, né? Não sei o que houve, né? E o Poatan escreveu no post deste vídeo, ele escreveu isso aqui, aspas, para o Alex Poatan. Sábado é dia de guerra, mais uma vez. Respeito total ao Israel Adesanya. Já compartilhamos o octógono e momentos que marcaram minha trajetória. Aquela derrota me ensinou muito, me fez evoluir como lutador e principalmente como homem. Cresci, amadureci e usei isso como combustível para chegar a um nível ainda mais alto no esporte. E na vida, independentemente de rivalidade. Eu sei o que é estar lá dentro e o que este momento representa. Anos de trabalho, pressão e entrega. Por isso, desejo uma grande luta, que você entre focado e mostre o seu melhor. Seguimos evoluindo. Nos vemos no topo. Chama! Escreveu Alex Poatan na legenda da publicação. Rapaz, isso demonstra o que é um verdadeiro campeão. O que você achou da atitude do Alex Poatan? Deixe o seu comentário, dê o seu like, deixe o seu comentário e diga, dê a sua opinião. O que você achou dessa atitude do Alex Poatan? Chama! Galera, aqui na nossa segunda notícia, vamos falar de Alex Poatan novamente e do Ilia Topuria, né? Que eles são as duas maiores estrelas da atualidade, né, no UFC, né? Isso é inegável, né? Mas nem por isso, por serem as duas maiores estrelas da organização no momento, eles podem fazer o que bem quiserem com a sua carreira, né? Eles estão em alta no MMA, tanto o brasileiro como o georgiano, né? Eles vão estar em ação no UFC Casablanca, que vai acontecer no dia 14 de junho em Washington, mas eles já declararam algumas vezes que gostariam de migrar para o boxe num futuro próximo, né? Mas eles têm um empecilho nessa vontade que eles têm de migrar para o boxe e se chama Dana White, né? E ele surge como uma barreira entre os atletas e essa migração aí, né? Na coletiva de imprensa pós-UFC, Londres, indagaram ao todo-poderoso do UFC. Ele foi questionado se autorizaria as estrelas da companhia a lutarem na Zuffa Boxing, sua liga de boxe, mas ele negou de forma veemente o crossover entre esportes. É bem verdade que muitos lutadores do MMA, né, principalmente os mais velhos, os veteranos, vêm se aventurando na nobre arte nos últimos anos, mas poucos têm convencido ou agradado o público, né? Portanto, o presidente da UFC, ele frisa que os melhores atletas de um esporte devem competir onde dominam, pois assim podem seguir protagonizando lances e vitórias marcantes e não lutas desequilibradas e até derrotas
frustrantes em uma modalidade que não dominam. Vale destacar que essa não foi a primeira vez que o Cartola afastou qualquer possibilidade dos astros da empresa atuarem no boxe. E disse mais: quantas vezes você pode continuar enganando as pessoas com isso? Eu administro um negócio que basicamente promove lutas todos os sábados e tentamos casar as melhores lutas com os melhores lutadores do mundo. O que busco proporcionar aos sábados é o máximo de momentos inacreditáveis possíveis. Você não vê isso nas lutas crossover. Bom, mas isso, apesar do não de Dana White, eu acho que Alex Poatan e Ilia Topuria, eles não vão desistir desse sonho de migrar para o boxe. Tanto é que quando perguntado ou abordado sobre esse assunto, né, eles não fazem nenhum mistério em relação aos grandes nomes que gostariam de enfrentar. Por exemplo, o brasileiro, ex-campeão do peso médio e ex-campeão do meio pesado do UFC e agora migrando para o peso pesado, já admitiu interesse em lutar contra o Alexander Usyk. Já o georgiano, ex-campeão do peso pena e atual dono do título do peso leve, deseja medir forças com Canelo Álvares ou Terence Crawford. Bom, e você? O que você acha? Deixa a sua opinião. Dana White está certo ou Dana White está totalmente errado? Galera, vamos encerrando aqui o nosso giro de notícias com a última notícia dessa sexta-feira, dia 27 de março de 2026. Vamos falar do atual campeão meio-médio, Islam Makhachev. O Islam Makhachev segue ainda sem agendar oficialmente a sua primeira defesa de cinturão na categoria. Mas, de acordo com Dana White, numa recente entrevista, ele disse à imprensa o seguinte, que a demora da definição do futuro do lutador russo teria sido motivada por uma lesão que ele tem na mão. Mas essa justificativa que o mandatário do UFC deu passou a ser questionada após surgir este vídeo aí que apareceu na segunda-feira na internet. Esse vídeo foi postado no Instagram, num perfil chamado Gad Jakaev. E ele aparece aí treinando socos num saco de areia e aparentemente sem nenhuma restrição física, batendo com gosto, com vontade, né? E esse vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e com ele os questionamentos sobre a real condição física do campeão meio-médio do UFC foram colocados em xeque. Os rivais já caíram de pau em cima, né? Quem também pareceu não acreditar muito na lesão do Islam Makhachev foi o Ian Machado Gary. O irlandês, que é o atual segundo colocado no ranking meio-médio do UFC e um dos favoritos para a vaga de próximo desafiante ao cinturão da categoria, questionou a veracidade da notícia sobre o estado físico do campeão e classificou a suposta lesão de Makhachev como fake news, como uma forma direta de fugir do confronto com ele. Bom, o ex-campeão peso leve Islam defendeu o cinturão até 70 quilos do Ultimate apenas 4 vezes, durante o seu reinado que durou cerca de 3 anos. Mas depois de subir de divisão e conquistar logo na estreia o título dos meio-médios, em novembro do ano passado, o russo até o momento segue sem sua primeira defesa de cinturão programada, levantando a questão sobre ser um campeão inativo. E você o que acha? Makhachev está enrolando ou realmente ele está lesionado? Deixa a sua opinião nos comentários. E vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias dessa sexta-feira, dia 27 de março de 2026.